Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então esse foi o texto central que Deus colocou no meu coração para eu trazer aqui para a nossa igreja, para os irmãos. E o Senhor tem falado bastante comigo sobre essa questão da batalha espiritual. Em princípio, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o que é batalha. E aí, quando a gente pesquisa, vai procurar informações acerca da palavra batalha, a gente pode conceituá-la como luta, como um embate entre forças oponentes em terra, ar, mar. Isso falando da batalha no plano terreno. Mas eu quero ir além. Eu quero que a gente reflita, como igreja do Senhor, sobre a batalha espiritual. De repente alguém aqui nessa noite esteja vivenciando a batalha espiritual. E às vezes, essa batalha é na vida conjugal. Às vezes essa batalha é na nossa saúde. Enfim, em algumas áreas da nossa vida, e que a gente não pode combater meramente com a nossa força. A gente tem que combater, tem que lutar com a força de Deus. E para a gente estar refletindo sobre essa batalha espiritual, eu quero que a gente tenha noção de quem nós somos, quem está conosco e contra quem estamos lutando. Olha que interessante. Quem nós somos, quem está conosco e contra quem estamos lutando. Aí em 1 Pedro 1,10, a gente vê que nós somos o povo de Deus. Em Isaías 41,10, temos a certeza de quem está conosco na batalha. Quando nós podemos ler o seguinte trecho: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, nós já respondemos as duas perguntas. Quem nós somos? Somos os eleitos de Deus. Somos o povo de Deus. Quem está conosco? O Deus Emanuel, Jesus, o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Então, na batalha que eu e você enfrentamos, quando Satanás vem nos combater com as suas forças, da maldade, com as hostes e potestades, os demônios, quando essas hostes vêm sobre nós querer nos assolar, então nós temos o Emanuel, o Deus conosco, que fala: eu sou contigo, não temas, porque eu te ajudo. E às vezes nessa batalha a gente chora, porque a força é tão grande contrária a nós, que a gente pensa, e às vezes até nos esquecemos de que Deus está do nosso lado.
É tão interessante, a gente tem alguém tão forte, tão poderoso do nosso lado, mas se a gente focar no problema, na batalha que vem contra a gente, né, que se levanta contra nós, então se a gente olhar isso, o que está vindo contra nós, então a gente teme como o rei, como Josafá, que ele viu, era muita gente que vinha contra ele, como mais do que a areia do mar, e ele se viu ali com o povo e temeu muito. E às vezes a gente faz isso. Só que a gente tem que lembrar de quanta coisa Deus já fez na nossa vida. Quantas vitórias Deus já nos concedeu. Então, a gente tem que olhar para aquela batalha e pensar diferente. Pensar e ter a certeza que Deus está conosco. Né? E Ele quer que a gente tome uma outra atitude diante da batalha. Ele quer que a gente o busque, que a gente fale com Ele, que a gente dobre os nossos joelhos e converse com Ele e conte para Ele os nossos medos, mesmo que Ele já saiba, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Olha que interessante. É como, né, eu posso comparar a esposa e o esposo. Eu já sei que o meu esposo me ama, mas eu quero ouvir a voz dele, ele falando para mim, eu te amo. E da mesma forma ele sabe que eu o amo, mas ele quer ouvir. E assim é Deus. Em determinados momentos o Senhor, ele já sabe daquela batalha que você está enfrentando, mas ele quer que você recorra a ele. Ele quer ser Deus plenamente em sua vida. Ele quer mostrar novamente o poder dele na nossa vida, como outrora. E então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa carta aí aos Efésios, ele nos dá algumas orientações. Ele fala, no verso 1, ele fala assim: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem gente que busca força em si mesmo. Eu tenho quer arrumar, às vezes está passando por uma dificuldade, aí fala assim, não, vamos supor que esteja passando por uma dificuldade financeira, uma batalha aí que não consegue arrumar emprego, mas infelizmente a pessoa se coloca numa posição de que ela tem um currículo tão vasto, tão bom, que ela põe a força nisso. E aí ela não vai muito longe, porque a nossa força, conforme Paulo nos orienta aqui, na carta aos Efésios, ele fala que a nossa força está no poder de Deus, não na força do nosso braço. Então, como a gente faz isso, né? Para a gente ser fortalecido no Senhor, como é que a gente faz? E aí Paulo fala aqui com a gente, nessa carta de Efésios capítulo 6, ele fala assim, olha, vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus, toda ela. Então não dá só para pegar uma parte, uma arma e falar assim, pronto, agora eu estou revestido, eu estou aqui com o escudo, tá? Mas você pegou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo nos orienta a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme contra esse lado de Satanás. E Satanás, quando ele vem contra nós, ele sabe que ele é um perdedor, mas ele quer nos amedrontar com as suas mentiras, com os seus enganos, e com as situações, e ele se disfarça em anjo de luz. Então, às vezes, as situações você pensa que determinada situação é de Deus, e aquilo não tem nada a ver com Deus. Deus não está no negócio. E é muito importante você orar, perguntar ao Senhor, que é uma parte aí, a oração é uma parte da armadura de Deus, né? A oração, a súplica. E às vezes tem pessoas que estão em uma situação, às vezes em um relacionamento amoroso, e até traz confusão para a vida da pessoa, né? Ela ainda não se casou, e pensa assim, mas Deus falou, essa situação é de Deus, mas Deus não falou nada.
Foi ali o inimigo que a enganou como anjo de luz. Então a gente tem que ter cautela. A gente precisa entender que Satanás é o nosso adversário, ele é o inimigo da nossa alma. E ele vem nos enganando, dizendo que o pecado é gostoso, é bom, né, com falsas doutrinas, e infelizmente igrejas pregando doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo. E algumas pessoas estão seguindo essas doutrinas, estão na batalha, estão sendo vencidas por Satanás, porque não tem tomado a armadura de Deus, não tem se revestido da armadura de Deus. Mas acontece que o Senhor, né, o nosso Deus, ele fala bem claramente através do apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios, do capítulo 6, ele fala no verso 12 assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a gente tem que ficar atento que a nossa luta não é contra uma pessoa, e às vezes nós como cristãos ficamos com o nosso coração infelizmente raivoso por causa de uma pessoa. A gente desconta, a gente acha que a culpa é só daquela pessoa, quando às vezes a pessoa está sendo usada ali pelo inimigo. Se Jesus não tivesse vigiado ali com a palavra de Pedro, como teria sido a situação do nosso mestre? Quando Pedro falou: não, Senhor, não vai, como se fosse assim, não vai para a cruz, não. Aí Jesus falou: arreda-te daqui, Satanás, você não entende nada das coisas de Deus, né? Você entende das coisas ali dos homens. Então Jesus, ele tinha esse discernimento espiritual, e é necessário na batalha. Jesus passou pela batalha aqui nessa terra, passou pela batalha na hora, né, de realizar os milagres. Tanto é que ele sempre orava, mantinha um tempo a sós com Deus, e é isso que nós temos que fazer. Ele passou pela batalha no momento de ir para a cruz, né? E até mesmo dentro do ventre de Maria, ele travou batalhas ali espirituais, né? Com as perseguições. Foram muitas batalhas que o nosso mestre travou, e isso nos ensina a gente perseverar em Deus, a gente querer a resposta do Senhor. E nessa noite, dentre todas aqueles itens de armadura de Deus, eu gostaria de me deter em três itens, que são a primeira arma seria a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí eu gostaria que a gente reflita um pouquinho sobre quando Deus falou com Josué. Lá no capítulo 1 de Josué, verso 8, Deus fala assim para ele, né? Quando Deus o anima, Deus fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então ali foi o conselho, a orientação que Deus deu para Josué, para que Josué meditasse na palavra, né, na lei do Senhor, dia e noite. Às vezes a gente quer ler a palavra de Deus só durante o dia, ou eu só tenho tempo à noite, eu só tenho tempo de tarde. Mas não é bom que seja assim, porque quando o dia mal chega, você tem que estar instrumentalizado, você tem que estar com a armadura de Deus, você tem que estar fortalecido, porque senão a gente sucumbe, a gente não aguenta. Então, o Senhor Deus, como Ele é o conhecedor de todas as coisas, Ele deu essa orientação a Josué. E Ele sabia que Josué ia enfrentar muitas batalhas, né? Ele conquistou Jericó, conquistou diversas cidades, e tudo isso ele foi cautelosamente meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, para que ele tivesse bom êxito. E assim é na nossa vida. E nessa luta contra o mal, a gente também observa aí
o nosso mestre, Jesus, quando ele foi tentado por Satanás. E ele venceu, ele teve bom êxito, porque ele combateu o diabo com a palavra de Deus. E o diabo, ele veio, interessante que a Bíblia também relata, que o próprio Satanás, ele conhece as Escrituras. E às vezes, ele vem na nossa vida com trechos da Bíblia, para que a gente acredite que aquela situação é de Deus. E aquela situação não é de Deus. E como a gente vai identificar? Através do discernimento espiritual, do que Deus fala conosco, né? Através da meditação da palavra de Deus, na palavra de Deus, de dia, de noite. Se você tem uma vida de busca, se você costuma perguntar ao Senhor, Senhor, eu estou pensando em tomar essa atitude. Será que essa atitude aqui eu devo tomá-la? E aí, como você lê a palavra e você tem uma vida com o Senhor, você vai escutar a voz dele. Claramente, irmãos. Ele vai falar, olha, eu não estou nisso. E vai te dar a confirmação mesmo de que ele não está naquilo. E podem vir os falsos profetas, podem vir 40 falsos profetas, mas você vai ficar firme. Por quê? Você vai saber que o teu Deus fala contigo. E não vai haver sombra de dúvidas. Então é necessário, né? Eu gosto desse trecho aqui, de Mateus, capítulo 4, versos 4 e 11, que é quando Jesus combateu a Satanás, a tentação que Satanás veio fazer com o nosso mestre. Então Jesus fala o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com isto, aí o verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. E na nossa vida, Jesus foi tentado ali com a questão dos alimentos, né? Ele estava em jejum, estava em propósito com Deus, e Satanás foi lá tentar pegá-lo justamente nessa, entre aspas, fraqueza, que é a questão alimentar. E na nossa vida, qual a tentação que Satanás tem feito? Cada um aqui sabe a área que tem sido tentado por Satanás. E como você tem se instrumentalizado, se armado contra Satanás? Você tem andado só na sua carne? Ou você tem andado no espírito? Ou você tem utilizado a arma, que é a espada? Ó, a espada corta. Corta toda a artimanha de Satanás. Às vezes é uma mulher bonita que se apresenta, né, para um homem casado. Às vezes, para a mulher casada, é uma situação que vai pôr toda a família dela em risco. Né? São diversas situações. E eu acredito que nós já vivenciamos muitas delas. Mas o que Deus quer? Que a gente permaneça firme, inabalável diante da tentação. Às vezes Satanás, ele vem dizendo assim: eu vou te matar. Eu vou tentar contra a sua família. Eu vou tocar naquele que você mais ama. Como ele fez com Jó, né? Com a família de Jó, ele pediu permissão a Deus. Ele quis afrontar ali a Deus. Que, se o Senhor tocar na família dele, toca aí, vamos ver se ele ainda te louva, se ele te adora, vamos ver se ele vai cantar, se ela vai para a igreja louvar, se ele vai para a igreja pregar, se lá fora vai continuar falando do amor de Jesus, né? Toca no dinheiro, e aí? Toca no trabalho, toca no salário dela, toca no salário dele. Será que ainda vai para a igreja, vai fazer evangelismo? Então, meus irmãos, com cada um de nós, Satanás quer nos causar emboscadas, construir emboscadas, ciladas, artimanhas, porque ele é assim, ele é um lançador, né? Ele é um ser covarde, e ele já está derrotado. A Bíblia fala o fim dele. Então, o nosso fim
é nas mansões celestiais. O nosso fim é com Cristo. Quando a gente fechar os olhos aqui nessa terra, quem é que a gente vai contemplar? É o nosso Mestre. Porque a gente tem seguido os passos dele aqui na terra. Não é fácil seguir os passos de Jesus. Não é. Ele também nos advertiu que não seria fácil. Nesse mundo a gente teria aflições, né? Mas ele falou para a gente ter bom ânimo. E bom ânimo é, fique feliz, tenha boas expectativas em relação à vida. Você vai conseguir, porque eu consegui. Olha, Jesus, perto de ir para a cruz, nos últimos dias, ele falou que era para a gente não andar ansioso por coisa alguma, porque Deus sabe de tudo que a gente necessita. Então, é assim que ele quer que a gente ande. Ele quer que a gente guarde a palavra dele no nosso coração. Porque quando vierem as tempestades, as batalhas espirituais, a gente não vai se render. A gente vai pegar a armadura de Deus e a gente vai vencer. E assim, a segunda arma que a gente deve se instrumentalizar na batalha, na luta contra o mal, é a oração e a súplica. E a gente observa isso, meus irmãos, lá em Êxodo, capítulo 14, versos 10, 13, 14. Quando os israelitas, ali naquele momento, imagina, naquele momento que eles tinham saído ali, né, do Egito, eles tinham visto todo o poder de Deus, aquelas 10 pragas, eles viram como Deus guardou a vida deles, né? Os filhos, os primogênitos deles não morreram. Então, parece que em um dado momento, quando eles se deparam o mar e atrás Faraó, eles se esquecem de tudo que Deus fez. E parece até a gente. Parece que, de repente, às vezes, passa um bloqueio na nossa mente. Parece que a gente, diante daquela batalha, diante daquela situação atual, às vezes, que a gente está passando ali, a gente se esquece do nosso Deus que fez tantas coisas na nossa vida, Todd. A gente se esquece, às vezes, das curas que Deus realizou na nossa família, em nós. A gente se esquece dos livramentos que Deus deu para os nossos amigos, para nós. A gente se esquece das orações respondidas. A gente se esquece das bênçãos recebidas. E foi isso que aconteceu com o povo diante do mar. Eles olharam atrás e viram Faraó. E nesse instante, né, nessa batalha espiritual, eles clamaram a Deus. E nesses versos, né, que eu vou mencionar, os versos 10, 13 e 14, do capítulo 14 do livro de Êxodo, fala assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É a oração em forma, né, de clamor ali. É quando você está angustiado, você, meu Deus, tem misericórdia de mim, me livra, me salva, Senhor, tem misericórdia, me livra da morte. Meu Deus, tem misericórdia do meu filho, da minha filha, da minha família. Então você clama a Deus, assim como os filhos de Israel fizeram. E Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Olha que interessante. Quantos de nós, irmãos, diante da agrura, da angústia, da batalha, parece que a gente vai sucumbir, parece que a gente vai morrer. E a gente teme. Mas, assim como Moisés falou aqui, ó, não temais. Parece até uma brincadeira, né? Porque a frente era o mar. Eles pensavam, se a gente entrar nesse mar, a gente vai morrer afogado aí. E às vezes a gente na batalha, a gente pensa, a gente vai morrer nessa batalha. Meu Deus! Então, eles clamaram. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje, não vai ser amanhã não, o livramento é hoje, meu irmão e minha irmã.
O livramento de Deus para a minha vida e para a sua vida diante da batalha espiritual é no tempo chamado hoje, pastor. É no tempo chamado hoje. Enquanto a gente clama, Deus entra com providência. Então, Moisés fala: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Algo que Deus falou no meu coração quando eu pensei assim: meu Deus, por quê? Vós vos calareis. Sabe por quê? Porque a gente fala e grita e clama: Senhor, me socorre. Senhor, tem misericórdia da minha vida da minha filha, do meu marido, da minha família, da minha igreja. E a gente clama, e a gente fica falando. Então a gente não se cala. E por isso, quando Moisés fala aqui: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Na igreja é assim. O Senhor está pelejando por todos nós aqui dentro. Toda a igreja do Senhor, o Senhor está pelejando, e nós vamos nos calar. Nós só vamos ver o livramento do Senhor nosso Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos. O socorro e o livramento vem do Senhor. Lá no Salmo 121, o salmista pergunta, o salmista fala assim: olha, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Às vezes é assim na nossa vida. Você passa pela angústia, você passa pela situação, você sabe de algo ruim, e você pergunta para Deus, ou para você mesmo: de onde me virá o meu socorro? Você quer ser socorrido. Quem não quer ser socorrido? Todos nós queremos. E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor. Mas é qualquer Senhor? É o Senhor médico ali? É o Senhor enfermeiro? É o Senhor padeiro? É o Senhor pedreiro? Não! O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus. Olhem para os céus, contemplem o céu, os céus. É uma grandeza infinita, parece que não tem começo e fim. E quem criou foi Deus. E esse mesmo ser poderoso que criou os céus, que criou a terra, é quem vai te socorrer. É quem controla tudo. E é quem, quando você grita, mesmo que em pensamento, porque tem horas que parece que a voz nos falta, Ele escuta. E Ele ouve. E Ele não só ouve, mas Ele vem ao teu encontro, ao meu encontro, e faz coisas maravilhosas, como essa que Ele realizou diante do povo de Israel. Irmãos, o mar se abriu. Olha a grandeza do mar. Olha a grandeza do mar. Pensem nas ondas do mar, quando são impactadas pelo vento. Dá até medo diante daquela grandeza. Mas só que Deus é mais poderoso do que o mar, porque foi Ele que criou o mar. Então, já que Ele criou o mar, Ele abriu o mar. Uma coisa, Ele fez algo inesperado. Nunca tinha se visto isso. E vocês acham que Ele não pode fazer algo inesperado na minha vida e na vida de vocês? Ele é o Deus que faz maravilhas. Então Ele pode fazer, realizar. Ele pode realizar. E então o nosso socorro, o nosso livramento vem do Senhor. E é algo que Deus tem falado comigo. E eu acredito que Deus queira falar aqui com cada um de nós. É que eu sou o teu escudo. Deus tem falado isso para mim, irmãos. E eu creio que está falando aqui para vocês, porque eu perguntei para Ele. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar com meus irmãos? Fala comigo e fala com eles. E o Senhor falou justamente sobre isso. Que no dia da batalha, para a gente
ter a armadura dele. Não fiquem puros, porque se a gente ficar sem armadura, a gente vai perder a guerra. Mas se a gente se revestir da armadura, a gente vai ganhar a guerra. Então nós vamos ganhar a guerra. E recapitulando, a espada, que é a palavra de Deus, é uma arma na batalha. Depois, eu falei da oração e súplica, é outra arma na batalha. E por último, eu falo de uma arma muito importante, que é a fé. A fé. E logo que eu cheguei aqui, o Totti, o irmão Tadeu, falaram, vamos louvar rompendo em fé. Eu falei, meu Deus, Deus está confirmando a palavra dele. Deus é maravilhoso, sabe? E eu falei, Senhor, em fé. Na batalha também precisamos ter fé, ter uma atitude de fé. Olha que lindo que Moisés falou, irmãos. Moisés, ele foi designado como líder daquele povo. Ele poderia realmente ver o mar e falar, agora acabou. Deus livrou a gente do Egito, livrou a gente das mãos do poderoso faraó lá no Egito. E agora que ele veio atrás da gente, ele vai nos prender, vai nos levar, né? Mas não, Moisés usou de fé. Não foi isso? Ele falou assim, não temais. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vai dar. Às vezes a gente está dentro da igreja, o irmão conta uma luta, uma batalha, uma prova que o irmão está passando, alguma situação muito difícil, que o irmão não vê saída. E a gente, às vezes, está sem fé. A gente fala, meu irmão, fazer o quê, né? Acontece, né? Deus não quer essa postura, não. Deus quer que a gente fale o seguinte, eu vou orar, vamos jejuar, vamos clamar, porque se Deus quiser, Ele vai mudar essa situação, Ele vai mudar esse cativeiro. É essa atitude que Deus quer. O rei Davi, quando jovem, diante de Golias, lá no livro de 1 Samuel 17, era uma situação que surgiu um gigante super poderoso, todos tinham medo dele, até o povo de Deus tinha medo do gigante. E lá no verso 24, né, no capítulo 17, verso 24, fala o seguinte, todos os israelitas vendo aquele homem, olha o sentido, vendo, porque colocaram a fé onde? No que estavam vendo. Deus não quer que a gente ponha a nossa fé no que a gente está vendo, nos nossos ouvidos. O que esse ouvido tem sabido? O que ele tem escutado? Deus não quer isso, não. Deus quer que você e eu tenhamos fé. Olhemos para Ele. Entendamos que Ele vai agir em nosso favor. Então, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Mas olha a atitude de Davi, a atitude de fé, no verso 26, parte B. Olha o que Davi fala. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, hein? Enquanto todos fugiam, um jovem tem uma visão de fé. Um jovem. Preste atenção, ali só tinha guerreiros. Inclusive Saul. Eles já tinham visto a mão poderosa do Senhor. Mas parece que se esqueceram. E assim a gente. Mas existiu alguém no meio deles que não viu o que estava acontecendo ali. Olhou para o céu. Olhou para o Deus vivo. E Davi disse a Saul, lá no verso 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então aqui a gente percebe que Davi, ele não fica pelos comentários, ele não fica pelo que ele vê, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Eu e você somos cidadãos do céu. E a gente tem que viver aqui nessa terra pela fé. Deus quer isso da gente.
Então percebemos quando Davi está diante do gigante Golias, o gigante o amaldiçoa e também o afronta fortemente, até proferindo um suposto fim. Olha só, lá no verso 43, parte B, e o verso 44. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quem tem amaldiçoado a nós? Quem tem se levantado contra nós, igreja? O próprio Satanás, usando vidas. E às vezes, infelizmente, usando até um joio para falar coisas para a gente. Mas olha só. Disse mais o filisteu. Olha só, preste atenção aqui na afronta que o Golias, o gigante, o temível, ele fez aqui para Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e daria a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi podia ter pensado: ai meu Deus, ele vai me matar. Ai, essa doença vai me matar. Ai, essa situação vai acabar comigo, com a minha família, com o meu casamento, com o meu filho, com a minha filha. Isso vai me matar. É essa atitude que Satanás quer que eu e você tenhamos. Mas Deus, o Deus vivo, que eu sirvo e você serve, o Deus vivo quer que a gente não fique com essa palavra do gigante. Não. Ele quer que a gente fique com a atitude de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Notem bem, 3 armas mortais. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje, ele não falou amanhã, ele falou hoje. Será que você pode dizer que hoje Deus pelejará por ti? Eu digo: Deus, hoje o Senhor peleja por mim e por meus irmãos. Eu creio. Tu vens contra mim com espada, com lança e escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque na IBRF o Senhor é Deus vivo, tem pelejado pela guerra dos meus irmãos, a guerra dos meus irmãos. O Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco, varão de guerra, e tem pelejado a guerra do pastor Paulo, da Lilian, dos diáconos dessa igreja, do departamento infantil, tem pelejado as nossas guerras, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor falou para Abraão: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Quando a gente tira o foco das circunstâncias, do Satanás que quer nos afrontar, dizer que vai nos matar, vai fazer isso, aquilo e aquilo outro com a nossa família. Quando a gente bota o nosso olho em Deus, em Jesus Cristo, e no que Ele pode fazer, aí Ele vem ao nosso encontro, muda a nossa história e mostra para nós que Ele é Deus, o Deus vivo, que fez ontem, faz hoje e fará amanhã também. Então, meus irmãos, Davi pôs a sua fé em Deus, e por isso aquele gigante caiu. Foi grande a queda daquele gigante, foi uma vergonha. Assim serão envergonhados os meus e os teus inimigos. Toda arma contra ti, pastor, foi preparada contra a tua vida, pastor, contra a Lilian, contra o Paulinho, a Priscila e a Paulinha, não prosperará, porque o Senhor dos Exércitos é contigo, é com cada um de nós, meus irmãos, porque quem está do nosso lado é o varão de guerra, é o homem de branco, é aquele que tem o olho de fogo, é Ele que está conosco. É Ele que está conosco. Por isso, quando o inimigo vem, ele tem que fugir por 7 caminhos. Então,
Não é diferente na nossa vida, porque nós servimos ao Deus vivo. Ele é Deus vivo. Ele é Deus vivo. Ele não é feito de barro, de pedra, de argila, de qualquer outro material. Ele é Deus vivo. Ele estende os céus como cortinas. Ele faz uma árvore nascer, frutificar. Ele cria uma criança no ventre da sua mãe. Ele traz vida àquilo que não tinha existência. Ele falou ali para o profeta: poderão esses ossos reviverem? Eles vão ter vida? O profeta falou: tu sabes. Tu sabes. Ele sabe o deserto da tua vida. Ele sabe a circunstância que foi dada como findada. Mas ele diz para você: a última palavra é minha. A última palavra é do Senhor. Não é do homem. Não é a sua. É a de Deus. E é muito interessante a gente perceber como esse Deus cuida da sua igreja, da sua noiva, da sua amada, dos seus pastores, das suas ovelhinhas. Como Ele cuida. Porque lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 19, Ele fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ainda que o inimigo, que o Satanás, crie armadilhas, emboscadas, artimanhas para te pegar pelo pé, o Senhor diz: nessa peleja, eu sou quem peleja por ti. Você pode ficar tranquilo, pode ficar calmo. Me busca, tem intimidade comigo, porque você vai ver que aqueles que te afrontavam vão estar mortos na areia da praia, como aconteceu com os egípcios. Então concluímos que na batalha espiritual devemos saber que somos do Senhor e Ele é o nosso escudo, o nosso defensor. Devemos, portanto, nos revestir de toda a armadura de Deus para obtermos a vitória. E ressalto aqui as 3 armas importantíssimas que eu mencionei, que é na batalha contra o mal: a palavra de Deus, a oração e súplica e a fé. Amém, irmãos?